de caso alguém queira saber um pouco mais detalhes sobre mim no LinkedIn, o site do Samsung Group e o site da Precognize, né, que são relativos aos temas que a gente vai apresentar aqui hoje. Está comigo aqui a Viviane Moraes, que é a nossa engenheira digital, né, que também vou passar a palavra para ela daqui a pouquinho. Falando um pouco sobre mim, eu tenho cerca de 30 anos de experiência no mercado. Comecei muito jovem, naturalmente, né, como vocês podem perceber, mas isso já me permitiu uma bagagem bastante interessante para estar aqui compartilhando com vocês um pouco do conhecimento. Além dessa posição como diretor na Samsung Group, eu também atuo como professor de transformação digital na Fundação Getúlio Vargas e também na Alumni do COPEAD, na Escola de Negócios da UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também escrevo artigos e estou sempre participando ativamente junto à ISA e ao IBP, à Sobena e algumas outras instituições de mercado. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando com a Viviane esse webinar, onde a gente vai compartilhar com vocês um pouco do que a gente consegue entregar para os nossos clientes para ajudá-los a executar a transformação digital. Viviane, você gostaria de se apresentar um minutinho, por favor? Boa tarde, meu nome é Viviane Moraes, eu sou engenheira química, já trabalhei como engenheira de produção, engenheira de processo e atualmente estou aqui na Samsung como engenheira digital de processos. É um prazer estar aqui com vocês também essa tarde. Legal, legal. Bom, eu não sei se vocês separaram, eu estou um pouco rouco, tá? É porque ontem eu acabei gritando muito, ontem à noite, né? Sou botafoguense, então comemorei muito a vitória ontem, mas a minha voz ficou um pouco prejudicada. Peço desculpas a vocês por esse inconveniente. Mas ainda acho que está dando para ouvir bem, né, Viviane? Está dando para ouvir tranquilo? Tudo bem? Legal. Bom, Tá bom. então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela e a gente já começa a apresentar o nosso webinar. Deixa eu pegar aqui. Aqui está. Me avise, por gentileza, quando vocês estiverem vendo a tela, por gentileza. Estou vendo, amigo. Estão vendo a tela? Só um minuto, por gentileza. Continua vendo a tela? Agora sumiu. Sumiu? Ok. Agora tá Retornou? certo. Ok. Legal. Ok. Perfeito. Vamos começar, então, o nosso bate-papo, né? Ao final, a gente vai ter um tempo, vai ter um período para perguntas e respostas e a gente trocar uma ideia sobre todos esses assuntos que a gente vai abordar, né? Bom, nosso webinar de hoje é sobre uma plataforma digital de predição de performance industrial e falhas em ativos, né? Que basicamente é um serviço especializado, né? Um PaaS, uma plataforma as a service, platform as a service, né? Onde a gente integra a inteligência artificial, a inteligência humana, usando estrategicamente dados de válvulas, processos, equipamentos e sistemas, né? Isso é o que a gente chama de SAN Digital, né, que tem basicamente duas grandes entregas, uma é o SunGuard, nossa inteligência artificial, e o Sun Valve Management. Passou o slide, deixa eu ver. Aí, passou. Deixa eu colocar o ponteiro. Ok. Então, primeiro, só para colocar todos na mesma página, eu gostaria de apresentar para vocês quem somos nós, quem é o Samsung Group, né? Uma empresa com presença global, uma empresa centenária, né? 116 anos de vida, né? Com uma forte atuação global, né? E é presente em 76 subsidiárias mundo afora, né? Eu e a Viviane somos parte de um grupo um pouquinho maior do que 4.500 funcionários espalhados nessas 76 subsidiárias. Na América Latina, a gente tem escritórios e oficinas de manutenção e prestação de serviços, engenharia de aplicações, e no Brasil, México, Argentina, Chile e Peru, né? No Brasil, a gente está presente há 20 anos, né? Seguindo já para o 21º ano, né? Com uma base instalada de clientes bastante sólida e atendendo nossos clientes aí de uma maneira bastante eficiente.
né? Nossa casa matriz, nosso headquarter fica em Frankfurt, na Alemanha, né? E aqui no Brasil a gente tem uma base tanto em Salvador como em São Paulo, além de representantes espalhados por todo o país, né? A gente está estruturado em 4 unidades de negócio, né? A unidade de negócio número 1, né, onde se encontram todas as válvulas de controle, posicionadores, acessórios que nós utilizamos na automação das válvulas, né? A Samsung hoje tem um dos portfólios mais completos de válvulas de controle e ou válvulas on-off do mundo, com válvula globo, esfera, borboleta, válvulas axiais, ou seja, uma variedade bastante completa de soluções para gestão de fluxo e controle de processos. A gente tem a unidade de negócio número 2, onde a gente utiliza válvulas da Samsung e equipamentos de outras empresas, somando engenharia e serviços para entregar já os kits montados para aplicações específicas dos nossos clientes. A gente tem a unidade de negócio número 3, que é toda a área de serviços e gestão de ativos, né, que suportam e oferecem manutenção, peças de reposição e serviços para toda a nossa base instalada, né? E tem a unidade de negócio número 4, que é de soluções cognitivas, né, as nossas soluções digitais, onde a gente tem o foco basicamente em 3 soluções digitais. Uma é o SunGuard, a inteligência artificial da Samsung, e o SunValve Management, focado no ativo válvulas, né, e uma válvula inteligente, que é o FoxOn, que é uma válvula de controle que integra a medição de vazão, pressão, temperatura, PID, ou seja, uma revolução no mundo das válvulas, né, que a gente vai focar nesse tema numa outra oportunidade. Hoje nós vamos focar muito nas nossas soluções digitais, que incluem o SunGuard e o SunValve Management, né? Mas a Samsung é uma empresa centenária com uma reputação muito grande, mas todos conhecem a Samsung como uma empresa de válvulas, de metal, mecânica, uma empresa que fornece soluções de controle de fluxo há muitos anos, né? Posicionadores, ou seja, uma empresa de engenharia praticamente, né? Uma empresa de engenharia de produtos, né, e onde a gente se consolidou nesse mercado. E aí vocês podem estar pensando, mas por que está tendo então um webinar para falar de inteligência artificial? Né? Isso porque lá pelo ano de 2016, 2017, o nosso conselho de administração, né, na Alemanha já identificou que a gente, como uma empresa já centenária, com muito conhecimento de automação de processos, de gestão de fluxo, de válvulas de controle de processos, de indústrias em geral, né? Gestão energética, ou seja, conhecemos muito de chão de fábrica, de piso de planta, né? De campo, né? Da área industrial. Mas a gente precisava entregar mais valor para os nossos clientes, né? E então nós começamos a focar oportunidades no mercado de empresas que poderiam trazer para o nosso portfólio tecnologias emergentes da indústria 4.0, né, para poder nos ajudar a entregar ainda mais valor aos nossos clientes, né? Foi quando encontramos uma empresa chamada Precognize, né, que em 2018, né, foi indicada como uma empresa que desenvolveu uma tecnologia inovadora com potencial de mudar o mundo, né? Quem quiser ler depois tem detalhes aqui no link, né? E da união desse conhecimento centenário de indústria, de chão de fábrica, né, de processos industriais, né, com a inteligência artificial, resultamos no SunGuard, que é a inteligência artificial do Samsung Group, que é o tema que a gente vai abordar hoje, né? Dessa forma, a gente tem hoje, né, condições de apoiar, né, os nossos clientes, seja nos desafios de automação, né, com as válvulas de controle tradicionais e a válvula de controle FoxOn, a válvula inteligente, né, que eu comentei agora há pouco, né? Também apoiamos os nossos clientes nos desafios de digitalização, através dos posicionadores inteligentes, com diversos protocolos digitais de comunicação, né? E mais recentemente com a tecnologia Ethernet APL, né? Que está revolucionando a automação no chão de fábrica, né? A gente depois pode ter um outro webinar específico sobre esse tema, face à relevância desse tema. Também apoiamos nossos clientes nos desafios de indústria 4.0,
através do Sun Valve Management, né, monitorando remotamente e provendo diagnósticos de válvulas de controle e on-off dos nossos clientes, né, e numa camada mais abrangente de transformação digital, né, entregamos o SunGuard, a inteligência artificial do Samsung Group, que junto com o Sun Valve Management constituem a nossa solução Sun Digital, onde a gente monitora todo o processo, atuando por uma manutenção preditiva e gestão de performance de toda a planta, né? Ou seja, seja qual for o seu desafio estratégico nesse momento, a gente está preparado para apoiar, seja qual for a demanda que você tem nesse momento. Bom, mas focando no tema da nossa conversa, né, que é o Sun Digital, né, a gente tem esses dois pilares básicos aqui que vai ser o tema da nossa conversa hoje, né? Primeiro é o SunGuard, que é a nossa inteligência artificial, né, e o Sun Valve Management, que juntos compõem o que a gente chama de Sun Digital, né? Bom, o que seria basicamente isso, né? Como é que é feita essa predição de performance industrial, né? Basicamente, a gente criou uma plataforma digital, né, onde roda os algoritmos de inteligência artificial, carregamos nela os dados, né, de processo, né, onde a inteligência artificial vai trazer predições de processo, né. Esses dados são dados dos equipamentos, dos sensores, de hoje em dia também tem diversos sensores de IoT, né, muito comum hoje em dia, aqueles sensores de vibração, temperatura, velocidade que você bota nas máquinas rotativas, que não enviam sinal de controle para a sala de controle, mas tem todo esse monitoramento das nuvens, os sistemas de controle, os processos, todos esses componentes da tua planta industrial, eles têm dados historiados no sistema PIMS, Plant Information Management System, no teu sistema historiador, né? Esses dados são carregados na nossa plataforma digital. Por outro lado, também tem uma quantidade considerável de dados que as válvulas podem nos proporcionar, né, que nós também carregamos nessa plataforma, onde a gente integra na camada de serviços a análise desses dados, né, que a gente utiliza para predições e diagnósticos de performance dessas válvulas, sejam válvulas de controle, válvula on-off, atualmente também algumas válvulas manuais, né, e as válvulas que possuem posicionador. Nessa plataforma digital vai operar o algoritmo de inteligência artificial do Samsung Group, né, do SunGuard, né, que vai gerar alertas de predições, aonde o nosso engenheiro digital, e a Viviane, que está aqui conosco hoje, é uma delas, né, e o especialista em válvulas vão fazer uma análise profunda daqueles alertas que a inteligência artificial está trazendo para nós, né, e vai compartilhar com os nossos clientes informações valiosas, né, tanto para os líderes de transformação digital, inovação, confiabilidade, manutenção, operações, processos e a parte também de segurança e meio ambiente, que impacta demais a agenda ESG, né, Environment and Social Governance, que está na agenda da maioria dos clientes, das organizações de base industrial, face ao impacto no meio ambiente que as suas operações produzem, seja no escopo 1, no escopo 2 ou no escopo 3. Então, a nossa plataforma digital auxilia substancialmente nossos clientes a atingirem seus resultados, né, de ESG também, além das questões operacionais. Essa análise realizada, né, pelo engenheiro digital, pelo especialista de válvulas, que complementa, né, e que faz a curadoria e aprofunda a análise das alertas da inteligência artificial, é o que a gente chama de Customer Value Creation, que é o que efetivamente gera valor aos nossos clientes. O que acontece normalmente, né, é que as empresas estruturam seus ativos entre regulares e críticos, rotativos e estáticos, né? E normalmente são esses ativos que são monitorados pelos sensores, sistemas que nós temos nas plantas. Fato é que é muito comum, né, as empresas focarem somente nos equipamentos rotativos e críticos, compressores, turbinas, o que entendemos muito bem, porque em função de serem equipamentos caríssimos, equipamentos que possuem um prazo muito estendido para se conseguir peças de reposição, a manutenção é cara, e se esses equipamentos param, para toda a produção,
né? Então, normalmente, as áreas de gestão de ativos e confiabilidade focam nesses dois equipamentos, ou seja, ou algum outro também que seja considerado rotativo e crítico, de acordo com a estrutura dos nossos clientes. E todos os outros dados de outros sistemas e equipamentos que estão na planta ficam relegados a um segundo plano, né? Não se utilizam esses dados. Na verdade, os nossos clientes utilizam sim da seguinte forma: quando deu algum problema na planta, quando aconteceu alguma coisa errada, né? E aí se utiliza esses dados para investigar o que aconteceu, para achar um responsável sobre aquele evento operacional que veio acontecer na planta, né? E aí você está usando seus dados não para gerar valor, você está usando seus dados numa investigação para determinar responsáveis. Só que o problema já aconteceu, já perdeu-se produção, já se colocou em risco algum colaborador, algum funcionário, né? Ou seja, não se gerou valor com os dados que você possui na sua planta. Conosco é diferente. A gente monitora todos os equipamentos da planta. Todos os dados que estão disponíveis no sistema historiador fazem parte da nossa análise. Isso porque, muitas vezes, o problema que aparece, que é detectado num compressor ou numa turbina, muitas vezes ele começou com alguma degradação de alguma variável que começou antes, né? Ou de algum processo que perdeu um pouco do controle depois. Ou seja, independentemente de onde está acontecendo o problema, né, a nossa ferramenta consegue detectar em função do algoritmo de inteligência artificial, criar correlações de dados não óbvios, né? E isso é um dos grandes valores da tecnologia embarcada na nossa plataforma digital, na nossa solução, né? Isso porque, como eu falei lá no início, a gente traz para essa plataforma de inteligência artificial conhecimento centenário de indústria, de chão de fábrica, de dutos, de válvulas, de processos industriais, né? A nossa solução não é baseada simplesmente em estudos de cientistas de dados, né? Não desmerecendo, naturalmente, né, que são importantíssimos, mas nós que trabalhamos na indústria, a gente sabe que a conhecer a realidade, a verdade do que se passa dentro de um chão de fábrica faz muita diferença, né? E a gente traduziu todo esse conhecimento para o nosso algoritmo. Por isso que a assertividade da nossa solução é extremamente elevada, né? Deixa eu passar aqui. Né? Isso, por que que isso é tão importante, né, dentro dessa análise, né? Trazendo um pouco do viés mais estratégico da utilização dos dados, né? Porque toda vez que acontece um evento físico ou operacional nas suas plantas, você vai precisar de um tempo para coletar esses dados e armazenar. Depois você vai precisar de um tempo adicional para converter esse dado em informação e torná-la disponível para alguma ação, até que se seja executado uma ação. Quanto mais tempo você leva e o seu sistema leva para passar esse ciclo, menos valor está sendo criado para a tua organização, né? E esse valor se perde através de uma perda na margem de negócio e queda na lucratividade da tua indústria. Ou seja, traduzindo isso para nós, como funcionários e executivos das organizações, isso significa que a PLR no final do ano vai ser menor e significa que o bônus para a gerência e para a diretoria também vai ser impactado e pode vir a ser menor. Ou seja, é uma curva de perda de valor toda vez que acontece um evento físico operacional. O fato é que essa solução que a gente está apresentando, ela compartilha alertas de anomalias que conduzirão aos eventos. Ou seja, antes que esse evento venha a acontecer, você já vai estar informado, né, de que há probabilidade elevada de que ele venha a acontecer em função dos dados que nós utilizamos no nosso algoritmo, né? Então, a nossa solução permite que esse evento físico seja evitado e, com isso, a gente evita a curva de perda de valor. Por isso que o resultado financeiro, né, e operacional é imediato para os clientes que adotaram nossa solução, né? A gente tem casos de clientes com ROI, né, retorno sobre investimento, de 5 meses.
né? Ou seja, é assim, um retorno fantástico, né? Temos alguns casos, vários casos de êxito, né? Inclusive sendo divulgados pelos próprios clientes, né? Que nos traz essa, esse resultado fantástico para a aplicação dessa tecnologia, né? E dentro da nossa proposta de valor, né, a gente sempre trabalha com os nossos clientes para construir a sabedoria. Como é que a gente faz para construir a sabedoria? Né? Primeiro que vocês já possuem os dados, né? Mas o dado por si só, ele não vai gerar valor, né? Por quê? Hoje em dia é muito comum, né, a gente ter esses dados para usar naquilo que sabemos, né? Ou seja, a gente já tem. Hoje em dia, posso garantir, qualquer indústria que a gente vá, tem 500 mil painéis com 500 mil dashboards mostrando dados em tempo real e dados históricos. Isso é muito comum, né? Isso quase todas as indústrias possuem, né? Mas isso efetivamente não gera diferença competitiva para vocês, para os nossos clientes. Também não é mais suficiente o que sabemos que não sabemos, né? Porque para isso tem inúmeras ferramentas de análise de dados, né, que nos ajudam a identificar situações já conhecidas, que muitas vezes são baseadas em modelos já pré-concebidos, por exemplo, num fabricante de um compressor na Itália, ou num compressor ou numa turbina que teve um modelo criado através de uma refinaria no Texas, ou coisas dessa natureza, né? Para exemplificar, se eu tenho, por exemplo, uma pressão de 10, uma vazão de 50, uma temperatura de 80 e uma velocidade de 300, essa condição indica que eu tenho uma probabilidade de falha. Mas foi baseado em modelos pré-concebidos que são diferentes da realidade da sua planta, né? É melhor ter isso do que não ter nada? Claro que é, fantástico. Mas isso não vai gerar para você, na sua indústria, nenhuma vantagem competitiva sustentável, né? O que efetivamente faz a diferença? É aquilo que não sabemos. É aqui que está a diferença. E é aqui justamente que entra a nossa plataforma digital, é onde entra o SunGuard, a inteligência artificial da Samsung. Por quê? Porque ela cria correlações não óbvias de dados que vão evidenciar anomalias desconhecidas. E isso sim é o que gera vantagem competitiva sustentável para os nossos clientes, né? Isso sim vai fazer com que os dados que você possui efetivamente vão ser usados para gerar valor e não somente para uma investigação de um problema que já aconteceu, de um evento físico operacional que já aconteceu, né? E quando a gente consegue usar, aplicar essa metodologia, a gente efetivamente está construindo a sabedoria. E é uma relação ganha-ganha nossa com os nossos clientes. E que todo mundo ganha, inclusive a sociedade. Por isso que a gente fala que gera valor compartilhado com toda a sociedade. Na medida que a gente consegue aumentar a eficiência operacional, a gente consegue melhorar a eficiência energética, a gente consegue apoiar na redução das emissões de gás de efeito estufa, ou seja, benefício para toda a sociedade. Como é que funciona isso, né? Vocês têm basicamente todos os instrumentos e sensores e equipamentos de campo, né, que mandam o sinal para o DCS, para o SCADA, PLC, SDCD, tem vários sistemas, né? E esses dados geralmente vão para o historiador, o PIMS, né? O Plant Information Management System, né? E algumas indústrias que usam também matéria-prima crítica em seus processos também tem o LIMS, o Laboratory Information Management System, né? Nós usamos esses dados de processo, equipamentos e sistemas e carregamos na plataforma digital, onde o algoritmo de inteligência artificial vai compartilhar os alertas de predições, né? E nós compartilhamos com os nossos clientes, tanto com acesso local e acesso remoto, para que a gente consiga intervir antes que o evento aconteça. Para que isso se torne realidade e que isso efetivamente é, esteja funcionando na sua planta, primeiro a gente precisa efetuar a virtualização da planta, né? Criar a modelagem da sua planta, né? E para isso a gente utiliza três elementos, né? O elemento de dados, ou seja, dados dos sensores, elemento de estrutura dos sistemas e elemento de comportamento da planta, né? Esses três elementos são responsáveis pela virtualização da planta.
né? Dados, sistemas, informações essas que, se você já tem um sistema historiador em operação, né, grande parte do que vai ser feito com a criação do Sangard Studio já está pré-concebido, já está pré-realizado, né? Então, realmente é muito fácil, muito ágil, né, muito rápido a gente conseguir começar a extrair valor dos dados na medida que você decidir por seguir adiante com a plataforma digital da Samsung, né? No momento que a virtualização da planta está concluída, a inteligência artificial vai criar uma matriz de causalidade, né, onde cada pontinho desse que vocês estão vendo na tela refere-se a um sensor, a uma variável da sua planta, né? E todas as correlações criadas através da inteligência artificial e da virtualização da planta. Quando nós compartilhamos um alerta, que é aqui representado aqui por esse pontinho maior com a letra A de alerta, nós compartilhamos juntamente com esse alerta as variáveis óbvias, que possuem impacto direto nessa variável, nesse alerta, desculpa, né? E quais são essas variáveis óbvias, né? São aquelas que a nossa capacidade cognitiva humana consegue identificar e interpretar. Por exemplo, se aumentou a vazão de vapor, naturalmente vai aumentar a temperatura ou vai diminuir a densidade, ou seja, tem alguma consequência que a nossa capacidade humana cognitiva consegue identificar e correlacionar, né? Entretanto, isso não é suficiente numa predição. O que o nosso algoritmo faz, e aqui está o grande valor dele, um dos grandes valores dele, é trazer todas as outras variáveis que possuem correlação não óbvia com esse alerta, né? Então, o que acontece hoje, né, na maioria das empresas? Tem um alerta na sala de controle. Primeiro, o problema já aconteceu, né? Se o alerta está na sala de controle, tá, muitas vezes já chegou no nível de que você não tem tempo para atuar, para evitar que aquele evento aconteça. Então, você já está deixando de gerar valor, né? E aí as pessoas vão trabalhar que nem um bombeiro, né, para apagar incêndio, né, para identificar o que está causando aquele alerta antes que cause um mal ainda maior, né? E aí, dessa forma, todo mundo fica numa correria desesperada para evitar um mal maior, né? O que acontece quando o cliente opta por possuir uma plataforma digital como a Sun Digital, aqui do Samsung Group, né? Essa pessoa vai receber um alerta de predição, ou seja, que vai acontecer e vai ter tempo para atuar, né? E melhor ainda, sabendo quais são os tags que precisam focar para identificar o que tá causando aquele alerta, né? Isso é uma diferença muito grande, porque sabemos hoje que a disponibilidade das nossas equipes de manutenção, das nossas equipes de processo e operações, normalmente as equipes estão bastante reduzidas, com pouquíssimo tempo disponível, né? Então, quanto mais assertivo é o alerta, quanto mais direcionador é esse alerta, mais valor a gente está gerando para os nossos clientes. Você não vai ter que ficar enviando a equipe de manutenção para identificar onde que está acontecendo aquele alerta, porque você já vai ter uma lista com todos os alertas, né? E aí, por que a gente chama de Human Centered Artificial Intelligence, HCAI, né? Vou explicar a dinâmica aqui nessa slide. Primeiro, a gente começa utilizando os dados PNID, do PFD, a lista de tags, né, que a gente utiliza na configuração, na virtualização da planta, o Sangard Studio, né, e é criada a correlação dos tags e carregamos os dados históricos, né? Quando a gente carrega esses dados históricos, né, a inteligência artificial começa a trazer alguns alertas, né? Mas aí, veja bem, hoje em dia, se a gente for parar agora esse webinar e você ligar para alguém, né, ou dar um pulinho lá na sala de controle, você já vai ter 200 alertas tocando, aquelas luzinhas vermelhas piscando que as pessoas já nem dão muito crédito, porque já acontece aquilo todo minuto, né? E se a gente entregar mais 20, 10, 15 alertas para somar aos 200 que você já possui em tempo real, isso não geraria tanto valor, né? E aí, o que a gente aprendeu? O que a gente passou a fazer para os nossos clientes? A gente passou a pegar esses alertas da inteligência artificial e estruturá-lo
estruturá-los, organizá-los, né, e fazer uma curadoria desses alertas, que é o que os nossos engenheiros digitais fazem, né, para poder compartilhar com os nossos clientes já alertas relevantes que estão basicamente, que estão basicamente relacionados com impacto à agenda estratégica corporativa. Como assim? Né? Se na tua estratégia corporativa está escrito, né, e os compromissos do CEO, do CFO, CIO, todo C-level, diretores, né, que a empresa tem um compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né, você tem, e tem um alerta de um problema que vai acontecer, que conduzirá a um aumento das emissões desses gases de efeito estufa, esse é um alerta crítico para nós, ele é relevante. Então, nós chamamos a atenção de vocês. Né? Se está lá na estratégia, melhoria do fluxo de caixa, melhoria da rentabilidade e desempenho operacional, ou seja, o que está na tua estratégia corporativa é o que a gente utiliza na assessoria dos alertas para direcionar as ações. Quase sempre são aqueles que possuem impacto financeiro, operacional, ambiental ou de segurança. Por isso que esse nome do serviço é o Customer Value Creation, porque efetivamente a gente traduz, né, os alertas da inteligência artificial para uma ação executável, que efetivamente vai ter impacto financeiro no EBITDA das organizações. Né? Por que isso é tão importante? Porque, novamente, a maioria das empresas estão com poucas pessoas, com tempo, pouquíssimo tempo disponível para dedicar para aprofundar na análise do que está acontecendo. Né? E, da mesma forma, a gente entende que a gente não pode desprezar o conhecimento humano, a inteligência humana. Tá? Por isso que a nossa metodologia é a HCAI, Human Centered Artificial Intelligence, né? Onde a gente soma a inteligência humana à inteligência artificial para que os nossos clientes recebam as informações da melhor maneira possível e que possam executar suas atividades. Né? Como é que é esse passo a passo? Né? Como é que você vai extrair valor de seus dados com o Sangard? Primeiro, uma demanda estratégica de negócios. Né? Basicamente, a maioria dos clientes hoje tem uma demanda estratégica para poder melhorar seu desempenho operacional. Né? Passo número 1, acesso aos dados e infraestrutura. Né? Essa é a parte mais cara, mais complicada. Né? Se a tua indústria já possui um sistema historiador e hoje o utiliza só para fazer investigação de um problema que já aconteceu, para achar o responsável, né? Você, com uma decisão estratégica sua, você consegue extrair valor desses dados que você já possui. Né? Então, se você já tem historiador, essa fase aqui já está feita. Se você não tem historiador, a gente apoia vocês para criar uma base de dados, criar esse historiador, para que, assim que a gente tenha uma massa de dados suficiente para o algoritmo trabalhar, aí a gente começa a extrair valor desses dados. Né? Em média, isso dá uns 5, 6 meses de dados, a gente já começa a trazer alertas relevantes. Tá? Se você tem um historiador com mais tempo do que isso, o retorno é imediato. Né? Essa questão é muito importante porque muitas vezes o cliente tem interesse, está no roadmap de transformação digital, mas não tem ainda o historiador. Então a gente pode apoiar nesse sentido também. No momento que tem o historiador, a gente pode passar então para o momento número 2, para a etapa 2, que é a criação da virtualização da planta com o Sangard Studio. Né? Que é aqueles 3 elementos que eu comentei, né? De dados, estrutura e comportamento da planta. Terminando, o algoritmo já vai começar a operar e compartilhar os alertas baseados na inteligência artificial. Né? E através do Customer Value Creation, esse serviço onde a gente utiliza os engenheiros digitais para aprofundar a análise dos alertas da inteligência artificial, de fato, o que a gente está fazendo? Está somando a inteligência humana à inteligência artificial para compartilhar esses alertas relevantes, possibilitando a execução de alguma ação, seja para de manutenção, operações, processos, ou seja, dependendo da natureza do alerta. Esse ciclo se fechando, naturalmente a gente está criando valor, né, e entregando paz. Por quê? Paz, interessante isso, né? E eu aprendi isso com um cliente.
que comentou isso, né? Então é uma outra proposta de valor que a gente passa a entregar, né, na medida que a gente entendeu que o que é importante para o nosso cliente é paz. Por quê? Se você tem um alerta de um evento que já aconteceu, cara, vira um caos na empresa, né? O telefone vai tocar, o gerente vai reclamar, o diretor vai ficar sabendo, o C-level, dependendo do problema, ele vai intervir, talvez chegue até no conselho de administração. E se for um problema muito sério, sai das fronteiras da empresa e pode até impactar as ações da Bolsa de Valor, dependendo da magnitude de um incidente, por exemplo. Então, ou seja, paz é basicamente a principal proposta de valor que a gente entrega aos nossos clientes que seguem conosco nessa jornada de transformação digital com o Sandista. Tá? Aí, mas eu falo sempre do engenheiro digital, né? Na verdade, a gente tem uma rede global de engenheiros digitais, né, espalhados no mundo afora, né, que fazem essa curadoria dos alertas, estão sempre trocando experiências, gerando conhecimento que são canalizados para os nossos clientes, né? Então, isso é uma vantagem que a gente tem, aonde a gente através do conceito de HCAI, Human Centered Artificial Intelligence, a gente humaniza a interface da inteligência artificial, né? Todo mundo aqui tem experiências utilizando chatbot, né? Principalmente quando precisa de algum serviço e você vai lá e tenta usar aqueles serviços e realmente a maioria não é muito agradável, né? Então, nesse caso, conosco, como a gente conhece de indústria, de chão de fábrica, a gente usa essa rede global de engenheiros digitais para construção da sabedoria e para transferir conhecimento. Da mesma forma que a gente transfere conhecimento, a gente também aprende muito com os nossos clientes, né? E fica uma relação ganha-ganha com os nossos clientes, né? Então, basicamente, o que a gente tem, né, dentro dessa metodologia que a gente está colocando, a gente utiliza dados de equipamentos, sistemas e sensores, dados que podem estar na camada de computação da borda ou edge computing, né, que basicamente são esses sistemas de IIoT, Industrial Internet of Things, ou Internet das Coisas Industrial, né, e os dados que estão no sistema historiador. Aplicamos o nosso conceito de HCAI, Human Centered Artificial Intelligence, e o engenheiro digital, através do Customer Value Creation, efetivamente gera valor para os nossos clientes. Agora, um ponto muito importante. Transformação digital não é executada só com a adoção de tecnologia, né? As empresas que optaram por investir milhões em compras de tecnologia, achando que estavam executando a transformação digital, lamento dizer que muitas delas perderam muito dinheiro e tiveram uma frustração muito grande, né? Por quê? Porque transformação digital é composta por três pilares fundamentais: tecnologia, que foi o que a gente falou até agora, cultura e processos. Por isso que, durante a fase de criação da virtualização da planta, a gente trabalha também nesses outros dois pilares, né? Adaptando a cultura dos colaboradores que estarão envolvidos diretamente com a utilização da inteligência artificial, porque há uma necessidade de mudança de mentalidade, tem a palavra da moda, né? Mindset. Temos que mudar a mentalidade, não mudar, mas ajustar a mentalidade, porque é um novo modo de trabalhar, né? E também trabalhamos na otimização e na estruturação de processos, principalmente de comunicação e atuação, para que os resultados da utilização das predições da inteligência artificial venha resultar o efeito desejado, tá? Isso para evitar que aconteça o que vocês vão ver nesse pequeno videozinho aqui. Tickets, please. Oh, sure. All right, thank you. And thank you. Ou seja, você pode investir na tecnologia, que seria nosso amigo aqui com o celular, né? Mas se as pessoas, né? Se a cultura organizacional da empresa, ou pelo menos a cultura das pessoas que estarão ali envolvidas na adoção da tecnologia não estiver adequada, né? Vão continuar fazendo a mesma coisa que vinham fazendo há 10, 15 anos atrás, né? E não extraindo valor da utilização da tecnologia, que é exatamente o que aconteceu nesse pequeno filme aí, que eu acho que tem uma analogia muito bacana
com o que já aconteceu em diversas indústrias, aplicando tecnologia, sistemas, softwares, né? E as pessoas não tinham tempo para usufruir, não tinham tempo para estudar e se dedicar a aprender novas funcionalidades para trabalhar, né? E isso acabou gerando uma frustração muito grande, como a desse nosso amigo aí de barba, que viu a sua tecnologia não ser utilizada. Então, quando a gente trabalha tanto cultura e processos nessa fase, a gente está efetivamente evitando que o investimento seja desperdiçado e garantindo que a geração de valor através da Sun Digital, da nossa plataforma digital, seja alcançado. Bom, mas a gente não pode esquecer, né, que a gente é uma empresa, a Samsung é uma empresa fabricante de válvulas e tem um portfólio gigante, válvulas Globo, borboleta, esfera, axiais, choke, posicionadores, ou seja, conhecemos muito de chão de fábrica, né? E o diagnóstico e a predição de performance nas válvulas, eles trazem uma riqueza de informação muito grande para as predições de performance industrial, né? Quando vem um alerta da inteligência artificial, né, indicando que aquele tag daquela válvula está com uma correlação óbvia ou não óbvia em relação ao alerta, há de se investigar o que está acontecendo com a válvula, né? Por quê? E a válvula, muitas vezes, é um elemento, é um ativo que percebe mais prematuramente um problema no teu processo, né? Seja por uma variação do número de ciclos, né, de abertura e fechamento, seja por uma característica operacional da válvula, ou seja, ali tem uma riqueza de informação muito grande que, junto na nossa plataforma digital, trazem a informações valiosíssimas para os nossos clientes, né? Diferentemente de outros sistemas que só têm a posição da válvula. Então, nós integramos essas informações na camada de serviços para que os nossos clientes consigam ter uma predição de performance industrial extremamente assertiva, né? Mais igualmente importante é a gente ter um inventário dessas válvulas, né? É uma planta de médio a grande porte, é muito comum, eventualmente, ter válvulas que você não tem ali tantas informações disponíveis, né? Então, a gente criou, dentro dessa plataforma, uma solução que é um inventário, uma plataforma digital que você pode fazer o inventário de todas as suas válvulas, seja da Samsung ou de qualquer outro fabricante, né? Isso, de fato, vai estar atuando como uma digitalização dos seus ativos, das suas válvulas, né, e permite um acesso rápido e preciso a todas as informações relativas àquela válvula, o manual, histórico de manutenção, fabricante, ou seja, tudo aquilo que foi inserido na plataforma. Então, o profissional de manutenção ou de operações com tablet consegue facilmente, ou celular, consegue facilmente acessar essas informações, que agilizam, né, na solução dos problemas. Um próximo passo que pode ser colocado são os sensores, os leitores de RFID, que são essas bolachinhas azuis aqui, né, onde todos os dados são compartilhados para o cliente por RFID, né? Tem também o QR Code, né? Só que, por exemplo, na prática, né, dependendo da indústria, fica com muita sujeira, então fica muito difícil você conseguir ler um QR Code na prática, tá? Para vários tipos de processos. Então, nós desenvolvemos essa solução com RFID, que possibilita você ter também acesso a todas aquelas informações que estão na solução de inventário, na plataforma do inventário de todas as válvulas, né? Uma outra solução importante que agrega valor à nossa plataforma digital é o monitoramento remoto de posição das válvulas manuais, né? Muitas vezes as válvulas manuais elas são relegadas a um segundo, ou às vezes até terceiro plano, né? E alguém inadvertidamente pode ir lá e não abri-la ou fechá-la totalmente, né? E isso pode impactar, inclusive, na variabilidade de processo e na controlabilidade das malhas de controle, né? Então, ter um monitoramento remoto, né, da posição das válvulas on-off, né, das válvulas manuais, também é muito interessante e a gente integra essas informações na nossa plataforma, né, na camada de serviço da nossa plataforma para poder auxiliar também na performance da planta.
né? Bom, mas quando o alerta da inteligência artificial traz um tag, né, que é uma válvula, e a gente precisa aprofundar na análise, existem duas camadas de relatórios que a gente entrega com esse serviço. Primeiro, um relatório de status, né, um relatório mais básico, né, que faz a análise da necessidade de manutenção dessa válvula, né? Então, conectando com o posicionador inteligente, a gente consegue identificar o que precisa ser feito nessa válvula em termos de reposição de algum componente, em termos de manutenção, se é urgente, se é imediata, se dá para esperar uma parada programada. Ou seja, é uma informação valiosíssima para evitar que você seja pego de surpresa com a degradação da performance de uma válvula por problema de manutenção. Entretanto, né, muitas vezes o problema vai além de uma troca de uma peça, de uma reposição, o que quer que seja. Então, a gente tem nesse escopo também o relatório nível expert, né, que aí a gente já vai aprofundar, né, em todos os dados operacionais e de performance da válvula, trazendo ali desvio de controle, fator de estresse, como é que está a ciclagem da válvula, a assinatura da válvula, como é que ela trabalhou em função da histórico operacional daquela planta e daquela malha de controle especificamente. Ou seja, nós aprofundamos os relatórios de predição de performance e de diagnóstico das válvulas. Mas nem toda válvula que você tem na sua planta é da Samsung, né? Infelizmente. Né? Ou por enquanto. Então, a gente tem também um serviço, que é o SamScan, né? Onde a gente obtém os dados também, mas aí no caso seria ponto a ponto, né? Das válvulas críticas que não possuem conexão em rede ou que não possuem os posicionadores inteligentes, né? Como forma de garantir a proposta de valor que a gente tem, de garantir a paz e de gerar valor evitando problemas e paradas de produção, né? Então, recapitulando, como é que a gente entrega valor? A gente utiliza dados na plataforma digital, dados do sistema historiador, que pega informações de equipamentos, sistemas, sensores, né? Carregamos na plataforma, utilizamos dados das válvulas de controle on-off, manual, dos posicionadores, carregamos na plataforma digital, né? Onde a inteligência artificial vai trazer alertas esses que estarão disponíveis tanto para os nossos clientes quanto para nós, né? A diferença é que a gente tem uma pessoa dedicada a aprofundar a análise dos gráficos, dos relatórios, dos alertas, para já compartilhar essas informações detalhadas para as pessoas que esse alerta vai impactar dentro da sua organização. Pode ser manutenção, confiabilidade, operações, etc, etc, né? E nesse fluxo aqui, a gente garante a construção da sabedoria, né? E isso sim é o que nos interessa, é gerar vantagens competitivas sustentáveis para os nossos clientes, porque no momento que você tem vantagem competitiva sustentável, você vai produzir mais e melhor, você vai produzir poluindo menos o meio ambiente, você vai crescer e crescendo também aumenta a possibilidade da gente vender mais, da gente estar junto nesse crescimento. Ou seja, é uma relação ganha-ganha. Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar nesse primeiro momento, tá? Tem aqui do QR Code, né, que vocês poderiam acessar aí meu perfil no LinkedIn. Quem quiser me seguir, vai ser um prazer. A gente está sempre compartilhando lá uma série de informações interessantes sobre transformação digital em geral. E tem meu e-mail também, caso queira aprofundar algum detalhe desses que eu apresentei. Bom, eu vou passar agora a palavra para a Viviane, que ela vai compartilhar alguns casos reais de geração de valor através da plataforma digital da Samsung, né, especificamente aqui do SunGuard, né, e depois a gente volta para uma sessão de perguntas e respostas, né? Viviane, eu vou passar a palavra para você agora e você, por favor, apresenta aí alguns dos nossos casos de sucesso, tá bom? Daqui a Tá pouco a gente certo. volta. Obrigado. Eu vou compartilhar minha tela. Só um minuto. Ok. Tá vendo minha tela, Vitor?
Sim, sim. Perfeito. Bom, eu vou compartilhar com vocês, então, alguns casos que nós tivemos. Esse é um caso de uma indústria de alimentos. Vou aproximar um pouquinho aqui. O alerta que nós tivemos foi relacionado a um trocador de calor. Então, acredito que praticamente qualquer segmento de indústria tem trocadores de calor, né? Nesse caso, era um trocador de placas que trabalhava com o vapor no lado quente, né? Então, aqui nós vemos nesse gráfico três tags, são referentes à válvula de controle de temperatura na entrada desse trocador, né? Nessa entrada de vapor. Então, tem uma válvula na entrada de vapor. E aqui o alerta que o SunGuard gerou para nós podemos ver o tag verde é o set point aqui em cima, né? O tag cinza é a temperatura em si. Aqui no meio, a gente pode ver que ela está em torno de 250 graus ao longo de todo esse tempo, todos esses meses que a gente vê desde maio a junho até agosto, né? A gente vê alguns meses. Então, a temperatura em torno de 250. E o que foi notado foi em relação à abertura dessa válvula, que é o azul, né? É o tag azul. Lá no começo do gráfico, essa abertura estava em torno de 25% aqui embaixo, né? Durante esses meses, 25%, até que, gradualmente, essa abertura começou a aumentar de uma forma bem lenta aqui, até que chegou de 25%, ela passou a abrir mais de 50% e retornando o mesmo valor de temperatura, de 250 graus, né? Então, nesse caso, o que a gente chegou à conclusão, né? Em conjunto com a nossa análise de engenheiro digital, junto com o time da planta de engenheiros de processo e engenheiros da planta, continuaram essa investigação depois do alerta e foi encontrado que tinha um princípio de bloqueio nesse trocador de calor no lado quente, né? Ele estava começando a ficar obstruído. Então, né, a planta lidou com essa conclusão aí da forma, parou, fez uma limpeza lá do trocador, né? E a conclusão nossa é que esse evento ele evitou um cenário mais grave em relação tanto à disponibilidade do equipamento, que ele poderia ter causado alguma perda ali, quanto de segurança, né? Porque uma emissão de vapor, a gente sabe que se tem alguém próximo ali, poderia ter acontecido algum evento de segurança também. Então, o ganho aqui desse evento foi principalmente nesse sentido, né? Tanto em relação ao equipamento quanto em relação à segurança, né? O próximo caso aqui que eu tenho, ele também se trata de um trocador de calor, mas nesse caso nós temos aqui a pressão do trocador, que é o tag roxo, e nesse caso, esse caso é interessante porque o trocador ele estava fora de operação, ele tinha sido tinha sido bypassado. E então tinha sido drenado, bypassado, então ninguém estava olhando para ele, né? Enquanto isso, com o SunGuard trabalhando, nós recebemos um evento do SunGuard em relação ao aumento dessa pressão, né? Ela estava ali baixinha, de repente ela começou a subir. E ela subiu até chegar no valor aqui de 105 PSI, que nesse caso a gente vê aqui que ele fica constante em 105, porque foi o valor máximo lido pelo sensor. Na realidade, a gente não sabe qual foi o valor real que chegou a essa pressão, né? Então, uma vez que a gente recebeu esse alerta, conversamos com a equipe da planta e eles tiveram uma surpresa, né? Nossa, mas esse trocador não está nem operando, né? Foram verificar em campo e abriram uma válvula de dreno do trocador e verificaram que ele realmente estava pressurizado, porque uma das possibilidades, essa leitura poderia também estar errada, poderia ser uma falha no sensor, né? Mas não era. Abrindo a válvula, que foi essa parte aqui do gráfico, foi notada um alívio dessa pressão, né?
Então, o que foi pensado nesse momento é que o trocador não tinha sido drenado corretamente, né? Só que uma segunda vez recebemos um novo alerta do SunGuard aqui nessa segunda flecha, né? Que foi tratado da mesma forma, né? Foi aliviada a pressão de novo. Só que aí, numa terceira vez, aí sim, né? A equipe falou, não, pera, tem alguma coisa acontecendo ali. Deixou a válvula aberta com algum recipiente coletando algum possível produto, né? E conseguiram coletar uma amostra, que estava, mesmo com as válvulas fechadas, analisaram essa amostra e conseguiram uma análise de pH, que estava um pH ácido, e o que foi descoberto com isso tudo, né? Tinha uma das válvulas manuais desse sistema estava dando passagem, então por isso que estava vindo um produto que não era esperado para esse trocador e aumentou essa pressão. Então, esse caso aqui também foi importante, porque a gente pode ter evitado aí uma ruptura desse equipamento, né? Até por não ter conhecimento aqui de até quanto chegou essa pressão, né? Então, esse caso ele foi também relevante, né? Deixa eu pegar uma outra apresentação aqui. Esse é um caso um pouco diferente, porque foi uma simulação que nós fizemos. O cliente ele já tinha tido um problema prévio, que ele tinha conhecimento, que ele só descobriu, né, depois que já aconteceu. Então a gente aplicou o SunGuard nesse problema que ele já conhecia, com o intuito de descobrir quando o SunGuard teria alertado a gente, né? Então, nesse caso era uma indústria de papel e celulose, e o sistema que nós simulamos foi esse que está em amarelo aqui, que é uma cortadeira, né? Uma cortadeira. Aqui, essa linha vem de secador, a polpa de papel vem dos secadores, passa por uma análise e entra nesse sistema aqui, que são rolos e facas que cortam no tamanho desejado, né? Então, simulamos esse sistema. Aqui um detalhe da máquina, né? Algumas medições de vibração que tinha nesse rolo da faca. Então, aqui, depois de rodar essa simulação, nós obtivemos, né, 9 alertas, desse período aqui no ano passado, 2023, desde o dia 13 de maio, e a cada uma dessas datas foi um alerta diferente, até chegar nesse último de 12 de setembro, né, em relação ao período que foi simulado, né. Então, o que foi encontrado nesse caso? Nós encontramos para cada uma as faixas pretas aqui, cada uma dos alertas recebidos, em todos eles a gente teve uma pequena queda de temperatura no rolo, mas a grande diferença foi nos parâmetros de vibração. Aqui nesse caso a gente tem esse overall waveform, lá no dia 12 de setembro, que a gente nota que ele realmente teve um pico de vibração, né? Então, alguns dias antes desse dia do pico de vibração, a gente também observou entre os dias 3 e 4 aí de setembro, né, uma semana mais ou menos antes, que esse parâmetro de pressão hidráulica da contrafaca teve uma variação. Então, esse aqui foi ela ficou instável durante esse período aqui, foi a grande anomalia que aconteceu antes desse pico de pressão, né? E quando apresentamos isso, esse aqui foi o grande. A equipe ela recebeu e falou: Nossa, foi isso, a gente demorou tanto tempo para conseguir perceber isso, sabe? A gente não tinha maneiras ali de detectar, né, de um jeito mais fácil, então quebraram a cabeça bastante com isso, né? E fazendo um resumo dessa simulação, né? Ela gerou as 9 ocorrências, sendo que a primeira ocorrência detectada foi no dia 13 de maio, e tivemos aí aumento dos parâmetros de vibração, e a data onde o cliente realmente percebeu que estava tendo um problema nesse sistema foi aproximadamente aqui, quando aquela pressão da contrafaca ficou instável, né? Então, nesse caso, até que culminou naquele pico de vibração, que foi a quebra da máquina mesmo, né? O problema. Então, aqui, nesse caso, a gente teria esse período aqui de ganho de tempo para poder agir sobre esse problema, né?
Bom, agora eu gostaria de mostrar também. Nós Viviane, temos aqui uma. Viviane, enquanto você está se logando, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Só com 2 slides que eu acabei não apresentando, que serve de introdução para o que você vai apresentar, tá ok? Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Aqui está. Então, essa tela que vocês estão vendo é a tela principal do SunGuard, a inteligência artificial da Samsung, né? Então, a gente tem basicamente 3 KPIs, né? 3 índices que são fundamentais para qualquer gestão da planta, né? O primeiro é quanto a gente já gerou de economia, tá? Ou seja, aquilo que já foi comprovado que a solução produziu de economia na planta. Depois, o que a gente chama de pior cenário é aquilo que a empresa perderia se não tivesse atuado com a plataforma, né? Ou seja, aqui a gente tem quanto a gente economizou e aqui a gente tem quanto a gente evitou de perder. Esses 2 componentes financeiros impactam positivamente o EBITDA e o resultado operacional da planta, né? E aqui o número de casos relevantes que foram compartilhados, né? Mais abaixo a gente tem o histórico de eventos já pesquisados, já encerrados, tanto por tipo como por área, né, da planta. E depois a Viviane vai aprofundar, né? Mas o que eu gosto muito de compartilhar é quais são esse exemplo de entregável, né, de tudo isso que a Viviane colocou e de como ela vai mostrar a plataforma ao vivo para vocês, né? Aqui a gente tem um exemplo, tá, de uma variável óbvia, né, que aqui é representado pela pressão diferencial, né, de um compressor. Então de um filtro no compressor. Então você vê aqui que teve uma variação pequena, né? Variação essa que é normal, a gente que conhece de chão de fábrica sabe que uma variação dessa natureza é relativamente normal na planta, né? Isso aconteceu em julho, tá? E a gente compartilhou um alerta quando teve essa variação de pressão diferencial, mesmo que nessa pequena variação não tenha causado nenhum alerta na sala de controle. Por que que a gente compartilhou um alerta aqui? Porque essa variação de pressão diferencial por si só não geraria muito problema, mas ela, mesmo sendo pequena, junto com essa variação com essa pressão, com essa pressão, com essa temperatura, essa outra pressão e outras variáveis não óbvias que o sistema trouxe, nos indicaram que esse cliente viria a ter um problema de degradação da performance operacional, né, de degradação do processo ou de falha em ativos, né? Esse cliente, infelizmente, não atuou, né? Passou um tempo, a Delta P voltou para o set point, ou seja, voltou para uma faixa normal, aceitável, né? Só que quando chegou em setembro, aconteceu a parada não programada, deu lá o problema e pararam e perderam produção. Então, como é que é esse entregável nosso? Nesse momento aqui, né, nossos engenheiros digitais já teriam pego o alerta da inteligência artificial, já teria compartilhado um roteiro de todas as variáveis que o cliente precisa investigar para evitar que isso daqui acontecesse. Então, isso que a gente chama que traz a paz para os nossos clientes, né? Hoje em dia, as soluções que estão disponíveis não trazem essas variáveis não óbvias e aonde a gente manter o foco das nossas investigações. Viviane, isso que eu queria compartilhar, que acabou faltando ali um pouquinho, você já está com a plataforma aberta? Posso devolver a tela? Sim, tá aberto aqui. Legal. Está contigo de novo a bola. Obrigado. Então, vou compartilhar aqui. Tá vendo? Sim, sim. Ok, então eu conectei aqui na nossa versão demo do SunGuard, né? Essa é a primeira tela que aparece, é uma das telas principais, junto com a outra que o Vitor mostrou. Aqui nessa faixa preta em cima, a gente vê o nome da planta, horário atual de cada planta. Nós temos aqui diferentes idiomas, inglês, alguns outros idiomas aí, podemos trabalhar em português também, né? E nesses 9 pontos,
dá para ver os outros módulos, todos os módulos do SoundGuard. Nós temos 5 módulos. Esse que está aberto aqui é o monitoramento online, né? É onde a gente recebe os eventos, uma vez que o SoundGuard já está operando na fábrica. Então, aqui, cada linha dessa é um evento diferente. Aqui, ID, a gente tem um número, que é um número único para cada investigação. Futuramente, se a gente quer voltar a pesquisar algum evento passado, a gente pode pesquisar pelo número ou por alguma outra informação também, né? Aqui a gente vê qual é a seção, qual é o nome do equipamento e o tipo de equipamento desse evento. A sensibilidade, tem a média, alta, média e alta, baixa e média. Depois eu falo um pouquinho mais da sensitividade. A data onde esse evento foi gerado. E aqui, se a gente já teve alguma ocorrência anterior similar, envolvendo o mesmo equipamento, né? Então, nós, os engenheiros digitais e também os engenheiros da fábrica têm acesso a essa plataforma, vem a mesma coisa que eu estou vendo aqui, né? E a gente trabalha conectado o tempo todo aqui, analisando esses eventos que surgem, né? Eu vou entrar em um deles, dando duplo clique para mostrar. Então, quando a gente entra em um evento desse, a gente vê aqui no cabeçalho o número da investigação, quando foi gerado, qual é o equipamento. E o SoundGuard apresenta para a gente 2 tags. Ele apresenta de 2 em 2, mas a gente pode adicionar aqui quantas vezes a gente quiser também para enriquecer nossa análise, né? Então, ele me apresenta esse gráfico. Aqui embaixo eu vejo o período total de dados, eu tenho 1 ano de dados aqui, e em amarelo é o que a gente está vendo maior aqui no meio, né? Eu posso, enquanto eu passo o cursor, eu vejo aqui os valores de cada variável. A gente pode também aproximar, posso clicar aqui e aproximar para ver em zoom maior ou menor os detalhes de cada um desses tags, né? Eu posso desfazer esse zoom e voltar para o último zoom que estava. Aqui eu também tenho um diagrama aqui na esquerda, nesse cabeçalhozinho da esquerda, para ajudar a nossa análise, né? Eu posso ver qual é o sistema relacionado com essas tags. Aqui nesse caso é um sistema de um compressor. E também os outros tags que envolvem todo o sistema, os que estão aqui em cima, o roxo e esse outro meio amarelinho, né, meio bege, estão aqui no nosso diagrama. E se eu quiser também eu posso clicar em algum outro, que ele já vai ser acrescentado lá no gráfico para eu analisar em conjunto, né? Então, cada um desses eventos eu vou fazendo essa análise. Se eu acho que ele está mostrando o que eu gostaria, a evidência que eu quero para a gente analisar, eu salvo esse gráfico aqui. E aí ele vem aqui para evidência salva. Na hora da gente fazer a nossa discussão, isso ajuda, né? Eu já vou direto para o que eu quis salvar. E se eu não quiser também, eu vou mostrar em um outro caso. Se eu acho que esse não está me mostrando, esse gráfico atual não está me mostrando nada muito relevante, eu posso descartar ele vindo aqui. E o evento vai continuar me mostrando outras tags que estão relacionadas com esse evento, né? Como o Victor falou para a gente aí. Então, aqui eu também tenho um espaço para fazer anotações, que eu costumo colocar qual foi a anomalia encontrada, valores, qualquer tipo de nota que a gente queira. A gente consegue também fazer discussões entre nós e a equipe da fábrica. Posso fazer algum comentário e outra pessoa escrever, estou verificando algo, qualquer tipo de comentário a gente pode pôr aqui, né? E depois que a gente já tem a conclusão, a gente vem aqui em fechar e a gente seleciona qual é o tipo de causa que se enquadra esse evento. Temos alguns casos, algumas causas aqui: manutenção, operação anormal, sensor, falha no sensor, né? Substituição de equipamentos. Então, daí a gente seleciona qual é o tipo de causa, escrevemos aqui o que ocorreu e a gente pode colocar alguma descrição também, né?
a gente vem salvar e fechar e encerrou a investigação. Quando a gente faz isso, ela sai daqui desse módulo de monitoramento online e passa para um outro módulo que é o painel, que é onde ficam todos os eventos que já foram analisados e encerrados, né? O Vitor mostrou também uma foto dessa tela. Aqui a gente vê os valores que foram economizados com eventos passados, o número de casos. E a gente tem esses dois gráficos aqui mostrando os eventos separados por tipo de falha, aqui na esquerda, e aqui na direita, separados por área de cada fábrica, né? Aqui a gente, clicando nesse gráfico, a gente tem uma lista, a gente vê todos os eventos passados que já foram fechados, inclusive qual foi o tipo, o título, inscrição e quem foi a pessoa que encerrou, né? A gente também tem a possibilidade de colocar valores, se for o caso da gente ter economizado algum valor né, com aquele evento, em equipamento, em parada de fábrica, algum tipo de ganho, a gente pode selecionar aqui, tanto digitar quanto mexer aqui na seta, né? E dessa forma, daí a gente vai, todos os que a gente configurou aqui vão somando enquanto qual o valor total economizado, né? Também posso entrar separado por causa e verificar quantos, por exemplo, aqui, quantos eu tive de falha de sensor. Então, ele vai me mostrar separado por essa falha. A gente pode fazer download de todos os relatórios aqui. Vai gerar um arquivo em Excel com todos esses dados, né? Mas fica mais fácil para a gente mexer fora aqui da plataforma, né? E aqui também a gente tem um local para fazer pesquisa de eventos encerrados por data, por usuário ou por tipo de equipamento. Nos outros módulos, vou mostrar o estúdio. O estúdio é onde a gente começa e constrói o nosso modelo digital, né? Aqui, nessas duas colunas azuis, aqui é onde a gente constrói esse modelo. Então, com posse dos PNIDs ou diagramas de processo, inclusive telas de operação, desde que ela tenha os tags, né, que tenham os equipamentos, a gente, com base naquilo, a gente vai construindo aqui. E como que funciona, né? Eu imagino que eu estou entrando na fábrica, começando pelos macrosistemas. O que eu vejo, né, quando eu entro? Aqui nesse caso, nesse exemplo, a gente vê as grandes áreas, né? Utilidades, a hot area, cold area. E aí, entrando em cada uma delas, se eu entrar nessa área cold area, aí eu tenho diferentes seções. Então, eu vou entrando em cada uma dessas, se eu entrar na seção 37, eu vejo aqui já dois equipamentos. Esse aqui é o nome do equipamento, né? Se eu entrar nesse equipamento, aí eu vejo outros equipamentos conectados, relacionados a ele, e esses dois aqui laranjinhas já são as medições, né? Que são os tags, propriamente dito, né? Então, eu vou conectando com cada equipamento quais são os tags que fazem parte daquele sistema, e também a gente ensina o software qual é a relação entre esses tags e cada sistema do nosso processo, cada processo, né? A gente tem três opções aqui. Esse tag ele pode influenciar o processo, ou ele pode ser influenciado pelo processo, ou pode ser bidirecional, né? Aqui também, se eu clico em um processo, eu vejo quais são todos os tags que estão relacionados com ele. Então, dessa forma, eu construo aqui o modelo digital, né? A digitalização do processo, fazendo com todos os equipamentos e todos os tags aí da fábrica, né? Uma vez que esse modelo tá pronto e o SunGuard começa a rodar, a gente começa a receber aqui os nossos eventos, né? Continuamente, 24 horas por dia, né? E a gente tem outros dois módulos, basicamente aí de configurações. A gente pode fazer
Aqui é gerenciamento de usuários. Nós vemos quais são todas as pessoas que têm acesso e quais são os tipos de acesso também. A gente pode configurar essas permissões de acordo com o cargo de com as responsabilidades de cada um também. Por último, aqui no usuário avançado, algumas outras configurações. Aqui nesse visualizador de dados, a gente tem uma área livre que a gente pode adicionar qualquer tag que a gente tem. Então, a gente vem aqui, podemos colocar os tags livremente para a gente consultar, para a gente analisar eles juntos, independentemente de ter tido algum evento ou não. Então, é uma área, um lugar interessante para a gente poder brincar também, né? O que mais temos aqui? Na sensibilidade, falando um pouquinho dessa sensibilidade, a gente configura no começo do projeto, mas também a gente vai melhorando isso também uma vez que começa a rodar. Então, a gente tem a média, baixa e alta. A gente configura de acordo com cada equipamento. Por exemplo, a gente tem uma tendência que a gente conhece, que ela tem a operação normal dela existe uma certa variação. Então, e que não significa que teve nenhuma anomalia, aquilo é o natural. Então, nesse caso, eu configuro uma sensibilidade mais baixa, de média para baixa, né? Agora, o contrário, quando é um sistema que ele opera muito constante, que qualquer variação ele pode sinalizar em um evento, a gente já configura mais alta, né? E a gente também tem não só os valores exatos, como toda essa faixa de configurações, né? Aqui a gente pode ver toda a estrutura do negócio, né, separada pelas grandes áreas. E esse é o usuário avançado, né? Eu acho que é basicamente isso que eu queria mostrar aqui na nossa demonstração, né? Legal, legal. Muito bom, Viviane. Obrigado. Bom, a gente teve aqui uma apresentação tanto da parte introdutória, visão estratégica do porquê ter essa solução digital, né? A Viviane detalhou alguns casos, teríamos outros tantos casos, mas eu acho que é o momento da gente abrir os últimos minutos para a sessão de perguntas e respostas, né? Não sei se tem aqui alguma pergunta que já veio no chat, vou dar uma olhada, né? A gente pode abrir também por áudio, se não me engano, né? Tem duas mãos levantadas aqui. Deixa eu ver. Vamos seguir aqui por ordem. Ricardo. Ô, Ricardo Guimarães, boa tarde, tudo bem? Você consegue fazer a pergunta por áudio? A outra mão levantada é a sua, Viviane. Pronto. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, Viviane, não tem problema, não. Eu não sei se Eu o vi que tem... Ricardo tá ouvindo ou se pode. Não sei se o áudio é aberto à audiência. Agora, Boa vocês me pergunta. escutam? Opa, agora sim. Opa! Boa Então, tarde, Ricardo. boa tarde, Vitor, boa tarde, Viviane. Antes de tudo, achei que brilhante a apresentação, parabéns aí, tá? Eu Obrigado. achei que foi muito boa a forma com que você mostrou a solução, como ela cria valor, mas como é poderosa a plataforma em pegar dados e olhar exatamente como isso pode trazer o descanso para o engenheiro de fábrica, né? Então, Rapaz. acho que isso aí é uma coisa. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais referente já numa aplicação aí. Eu queria perguntar, aliás, são duas perguntas. Eu queria perguntar, emendar uma com a outra, como é que esse software hoje ele é instalado? Ele é instalado, vamos dizer, na nuvem, no servidor do cliente? E emendando nessa pergunta, eu queria perguntar também se o SunGuard ele funciona com qualquer sistema historiador que possa existir.
Então, se você puder me ajudar a entender e responder as perguntas, te agradeço, tá? Vitor, Viviane, obrigado, hein? Legal, legal. Primeiro, obrigado por estar conosco nesse evento e também pelas perguntas. Tá? Eu vou responder, Viviane, e se você quiser complementar, por favor, fique à vontade, porque a gente tem um bate-papo. Bom, primeira pergunta, né? A gente tem APIs, tá, já prontas para integrar com praticamente todos os historiadores disponíveis no mercado. Tá? Então, não é uma limitação o modelo do historiador que você possui, né? O tipo de historiador que você possui na sua empresa. Tá? Então, a gente tem essas API, né, no caso, né, que é a ferramenta que permite integração entre sistemas, né, já está pronta para os principais. E caso tenha algum historiador que, porventura, ainda não tenha, a gente tem capacidade de engenharia de software para desenvolver e promover a integração. Tá? Desculpa, a outra pergunta foi? Se ele é instalado na nuvem ou seria instalado no servidor do cliente aqui? Perfeito, perfeito. Então, basicamente a gente segue os requerimentos de TI e de cibersegurança do cliente. Tá? Ele pode ser instalado nas nuvens, tá? Ou pode ser instalado on-premise, né? Ou seja, dentro de um servidor dentro do cliente. Tem cliente que ainda não prefere que os seus dados não fiquem na nuvem, né? Então, a gente segue o requerimento do cliente. Pode ser as duas opções. Perfeito, obrigado, viu, Obrigado, Vitor, Viviane? obrigado, obrigado. Teria mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui no chat, Vitor. Uhum. Ah, estou vendo aqui. Como é que o Sangard busca os dados no historiador? Então, como eu comentei agora, na parte da resposta anterior, né, quando a gente tem a API já estabelecida, né, que é a integração entre as duas plataformas, né, a gente já utiliza essa conexão com o sistema historiador para poder coletar esses dados, né? Então, a integração ela é muito simples, tá? Muito prática, muito ágil, tá? Principalmente aqueles que já possuem a API disponíveis. Tá? Eu diria que, por exemplo, se você pega uma planta ou uma unidade da sua planta que tem aí cerca de 5.000 tags, né? Diria que dentro de, no máximo, 3, 4 semanas, você já consegue deixar de atuar como investigador de eventos que aconteceram para predizer e evitar que esses eventos aconteçam. Tem mais alguém aqui? O Dimitro levantou a mão. Por favor, fique à vontade de fazer a pergunta, por gentileza. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pronto, aqui de Portugal, digamos, estamos a Olá. assistir digamos, essa sessão. Queria perguntar se existe a interligação da Sangard com o sistema SAP. Tá, excelente pergunta e muito obrigado pela audiência aí de Portugal, né? A gente tem a Samsung Portugal também, né? A gente está presente aí na Península Ibérica, temos escritório aí em Portugal. Muito obrigado pela audiência. Sim, tá? Alguns clientes nos requisitam integração com SAP para que por exemplo, quando a gente trouxer as variáveis, né, as óbvias e não óbvias, né, que necessitam aprofundar a investigação, né, que essa ordem de serviço seja executado via módulo do SAP. Né? Isso é possível, tá, mediante uma requisição, tá, de uma integração customizada para os clientes. Okay? Mas é possível, sim, caso você tenha um SAP e queira que a ordem de serviço seja sistematizada pelo SAP. É possível, sim. Obrigado. Ok, só mais uma pergunta. Aqui no caso de alertas, o Sangard também alerta para uma possível
melhoria de operação do processo, por exemplo, para, por exemplo, uma detecção de um ajuste de um PID ou algum processo que tenha algum desequilíbrio e possa ser melhorado? Excelente pergunta, Dimitro. Inclusive, tá, nessas reuniões periódicas que a gente tem com os engenheiros digitais, né, para compartilhar o conhecimento, teve um caso muito emblemático que a gente teve, né, Viviane, na última reunião, né, porque alguns clientes pensam que o SunGard ele tem alguma similaridade ou interferência com os sistemas APC, Advanced Process Control, que efetivamente o que fazem baseado nos dados das variáveis de processo, intervir automaticamente no set point, né, das malhas de controle, para que você tenha ali o controle ótimo. Tá? O SunGard não tem essa função. Tá? A gente não é um APC. Entretanto, tá, os alertas, tá, e predições que a gente traz podem ser utilizados como um insumo, né, como informação valiosa para uma melhoria do APC. Né, Viviane? Não sei se aquele caso que o APC estava fazendo o ajuste do set point, não sei se está fácil na mão, mas, Não, nós tivemos uma recente, mas né? foi Infelizmente muito ele não está aqui. recente. Então, o que estava acontecendo? Né? O APC estava mandando o PID da malha de controle ajustar o set point constantemente, tá? Só que ele estava usando um input de um sensor. Eu não lembro agora se era de vazão, mas não sei se você. Enquanto eu estou falando, Viviane, se você conseguia aí identificar aquele gráfico, tá? Por quê? Porque ele estava usando, né, um input de um sensor que estava com um funcionamento inadequado, que é o que a gente identifica no SunGard como bad sensor. Né? Então, o APC ele não conseguia identificar que o sensor de vazão, por exemplo, não estava trabalhando dentro do ideal. E ele estava mandando o set point ser reajustado constantemente. E o SunGard conseguiu detectar isso e avisou antes que esse ajuste constante do set point viesse a degradar a performance e a qualidade do produto final. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, Dimitro, não, o SunGard ele não é um APC, ele não vai intervir no PID da sua malha de controle, mas os alertas que a gente vai trazer, né, vai ajudar a fazer com que o APC ou o teu sistema de controle tenha uma performance melhor através das nossas predições. Muito obrigado. Disponha. Muito obrigado a você pela presença, e inclusive, especialmente em função do horário, que já está um pouco avançado aí em Portugal, mas agradeço imensamente aí a presença, tá? E também me coloco à disposição para a gente ter uma outra sessão num horário mais conveniente para você, para a gente aprofundar esse debate. Mais alguma pergunta ou Mais uma comentário? pergunta no chat. Quais sistemas historiadores atualmente suportados pelo SunGard? Deixa eu ver aqui no chat. Quais sistemas historiadores são suportados? Ah, todos. Todos, os principais do mercado, a gente já possui API, tá? Sem citar outras empresas, mas são os mais tradicionais que a gente conhece, né? Que tem bastante relevância no mercado, né? A gente tem API já para esses principais, tá? Bom, como não são concorrentes, não tem problema citar, né? E pelo contrário, né? A gente atua de forma colaborativa com eles, né? A gente tem o PySystem, né? A gente tem o IBA, a gente tem com AspenTech, a gente tem API com esses principais grandes players do mercado. A gente tem também com o Canary Labs, uma versão mais web-based, né? E outros historiadores que estão
já disponíveis no mercado. Então, ou seja, tendo a base de dados, tá? Tendo disponível essa base de dados em séries temporais, a gente consegue extrair valor desses dados através do SunGuard, seja qual for o historiador. Boa pergunta, gostei. Tem mais alguma? Bom, não sei, acho que a gente já completou agora aqui 1h30, né, que seria o que a gente estaria prevendo. Não sei se tem mais alguma outra pergunta, se não tiver, vamos ver, acho que não. Bom, perfeito, então, Viviane, eu agradeço imensamente a sua participação conosco aqui, foi muito bacana você estar aqui com a gente, a audiência que ficou conosco até agora. Esse webinar vai ficar gravado para quem depois quiser aprofundar, relembrar, ou então depois manter contato para a gente dar um passo adiante na implementação e de como utilizar estrategicamente os dados da sua organização. Tá? Desejo aí uma boa semana a todos, muita saúde e vamos juntos aí nessa jornada de transformação digital. Obrigado. Queria falar Obrigada, alguma gente, coisa, pela gente? presença. Queria agradecer a presença de todos também, foi um prazer estar aqui. E é isso, muito obrigada. E tenha uma boa noite, bom final de tarde. Ok. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.